noite, mais uma vez, Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste, que traz aí uma palhinha do que vem para os nossos assinantes amanhã. Tudo bem, Silvio, Fabi, Flávio, Cris? Dei esse tempinho no fechamento, como eu faço todas as quintas, para vir até aqui, para trazer em primeira mão para você esses destaques. Eu vou começar com a capa, porque essa semana, a gente viu nessa semana que notícias poucas, raras, de que começavam a faltar combustível diesel em alguns postos, alguns estados brasileiros. Então, é mais uma prova de que, sim, é a Petrobras de novo. A gente publicou não faz muito tempo uma reportagem do Carlo Cauti também, que mostrava que isso poderia acontecer e que iria acontecer em breve. Bom, foi mais rápido do que esperávamos e a capa, né? A Petrobras de novo, a nova política de preços da estatal, que mantém os valores dos combustíveis artificialmente mais baixos, repete os erros cometidos pelas gestões passadas do PT e ameaça quebrar pela segunda vez a maior empresa pública do Brasil. Então, é isso. O governo está repetindo a política de preços irracional que a Dilma Rousseff fez na presidência. Então, os investimentos em países da América do Sul que não pagam as contas também foi retomado. Assim, a roubalheira ainda não temos notícia, mas... Mais o aparelhamento, né, Branca? Né? Pois é, e também uma outra coisa foi que as empreiteiras da Lava Jato, que estavam proibidas de negociar com a Petrobras, agora podem fazer esses contratos, fechar os contratos e fazer os negócios à vontade. Tudo de novo, né? A Petrobras de novo. Nada de novo no front. Vou destacar aqui também a reportagem da Loriane Comelli sobre o Poder Judiciário legislando e quais os problemas disso. A gente está numa votação sobre a questão do porte de drogas para consumo próprio. E isso começou com a votação da homofobia, do casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, o aborto de anencéfalos. E você agora tem, além dessa lei antidroga, dessa lei que permite o porte de droga para consumo, você tem também uma outra discussão que está no STF, é a diminuição da transição de gênero, que hoje é permitida a partir dos 16 anos para 14 anos. E a questão que a gente coloca nessa matéria o problema não é assim se você é contra ou a favor a liberação de drogas, se você é contra ou a favor ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, não é isso. O problema está quando o STF começa a legislar. Então, é isso que está sendo discutido nessa reportagem. E, por último, eu quero destacar uma reportagem do Rio de Janeiro que mostra como a infraestrutura da cidade está cada vez mais comprometida. Você percebe, tem as concessionárias responsáveis pelo Galeão, pela Light, pela Supervia, que estão querendo deixar essas empresas, e muito por conta, você percebe que cai a frequência, cai o número de passageiros, mas por trás de tudo isso está o problema da segurança. Então, essa eu quero destacar a autoria de quem será que assina essa reportagem. É da Branca Nunes, eu já li a reportagem, muito boa, recomendo e me ajuda a explicar o que aconteceu com a cidade maravilhosa e com o estado do Rio de Janeiro, que a gente tanto gosta, já aproveitando aqui para mandar os meus abraços, muita gente do Rio na nossa audiência hoje à noite. Branca, muito obrigado. Bom programa, bom fechamento. A gente se vê amanhã. Obrigado. Bom programa.
Pois bem, gente, vamos trazer a capa, então, mais uma vez na nossa tela. Então tá aí, a Petrobras de novo, esse é o texto do Carlo Cauti, repórter especializado em economia aqui do nosso time da Oeste. E ele diz: a nova política de preços da estatal, que mantém os valores dos combustíveis artificialmente mais baixos, repete os erros cometidos pelas gestões passadas do PT e ameaça quebrar pela segunda vez a maior empresa pública do Brasil. Então, esse, portanto, primeiro tema para a gente abrir aqui a nossa roda de conversas. Eu adianto também que é o tema da charge dessa semana do Schmock. Nós vamos mostrar daqui a pouco a charge. Primeiro vamos fazer aqui por uma primeira rodada de comentários e aí depois vamos ver se a gente consegue. Enquanto a Cris vai falar agora, vou mandar uma mensagem para o Leandro Spetti, para o Schmock, ver se ele pode fazer uma pontinha no final do nosso programa para trazer aí um pouco dessa charge e de outras que ele produz toda semana aqui para a nossa revista Oeste, que você pode compartilhar, você que gosta das charges, né, de tratar esse lado pesado da política de forma bem-humorada, no nosso Instagram. Siga o Instagram da revista Oeste, siga o Twitter, as nossas redes sociais e compartilhe de lá, gente. É muito importante compartilhar direto da fonte. Pois bem, Cris, passo então para você, para a gente abrir aqui a nossa roda. A política de preços parece ser a mesma, o aparelhamento já começou, as velhas empreiteiras estão de volta. Eu vejo o futuro repetir o passado. É sempre igual. Então, isso parece disco riscado, né, para quem é da época do LP. A gente ouve essas notícias e fica pensando que voltou aí uns 20 anos, tá no governo Lula 1, começando a ouvir falar de mensalão, Lula 2 ou Dilma, né, Dilma 1. Dá arrepios. E aí a gente lembra mesmo que Sérgio Cabral virou instagramer, virou influenciador digital, né? Que tem gente pedindo de volta, né? Os irmãos Batista pedindo de volta, ou pedindo para reduzir de 10 bilhões para 3 bilhões aquele acordo de leniência que eles mesmos tinham concordado em fazer, devolução de dinheiro por roubo, por corrupção, por confissão, por delação. Agora eles decidiram voltar atrás e receberam, né, esse perdão lá dos iluministros, porque afinal de contas, se os outros bandidos foram perdoados, por que não esses, né? Só que somos nós que estamos pagando na bomba de gasolina, né? Somos nós, os pagadores de impostos, de novo pagando pela irresponsabilidade fiscal de governos gastadores, corruptos e, nesse caso, agora do Lula 3, hipócritas. Né? Porque hipocrisia é uma palavra que tem que acompanhar sempre toda a política desse desgoverno. Sempre, o tempo todo, fingindo ser o pai dos pobres, vai lá e lasca lá em cima do povo, aumenta imposto, e aí a gente vai falar mais para frente, né? A mídia militante dizendo que agora é bom, agora é importante subir os valores do combustível. Na época do ex-presidente Bolsonaro, era aquele terremoto. Ignoravam guerra na Ucrânia, ignoravam a economia mundial toda sofrendo com a guerra. O Brasil era um problema por causa do ex-presidente Bolsonaro e da equipe de Paulo Guedes. Agora não. Agora Lula, o pai dos pobres, né, esse grande gestor, que não foi responsável pelo desvio de R$1 trilhão da Petrobras, dos fundos de pensão das estatais, do BNDES, não. A Lava Jato também já foi enterrada, né, graças àquele aparelhamento básico ali do judiciário, e aí a gente tem que ouvir a imprensa militante ainda dizendo que é bom aumentar preço. É bom para quem, cara pálida? Essa é a pergunta que eu deixo. Entre outras que a gente vai fazer daqui a pouco, Cris, sobre essa cobertura que aconteceu nessa semana, passando por vários assuntos, inclusive pela CPMI. Vamos falar, sim, do que aconteceu na CPMI do dia 8 de janeiro, já. Antes, eu vou passar a bola aqui, então, para a Fabi, com mais um detalhe, né, Fabi? Importante a gente lembrar que pouco antes desse governo assumir, foi colocado ali goela abaixo do Congresso Nacional também o fim da lei das estatais, já um indicativo claríssimo de que essa lei passou no governo Michel Temer justamente para tentar blindar empresas públicas, bancos públicos de politicagem, de interesses partidários, de que nós retornaríamos para um período de treva da nossa política.
Vamos fazer um brinde ao Lewandowski. Né, ele deixou essa herança para nós, para a bomba, né, para a gente resolver. E aí a gente já dá para falar que, por exemplo, o BNDES já está, né, tendo prejuízo de 45% em 8 meses. E quando eu estava vendo a Branca aqui falar, né, olha, ainda não tem prova de corrupção, mas de aparelhamento, o que vem na minha cabeça? O Brasil voltou, gente, né? Com muito amor, a gente faz essa piada sempre, mas não é piada, porque o modus operandi é sempre o mesmo, é parecido, eles não inovam. E ainda a gente vê nos países da América Latina todos juntos. A gente vê, por exemplo, o governo Lula, o próprio Lula, se preocupar mais com a Argentina e o BRICS, né? O que o BRICS vai colocar ou não a Argentina, do que com o próprio Brasil. E usa, assim, essas estatais. Então, viva que a Eletrobras foi privatizada. A esquerda tentou nessa semana jogar um clickbait aí, acho que não rolou. Ainda as explicações não foram como deve ser. E na nossa capa, por exemplo, também lembra então da Petrobras. A Petrobras sempre foi o meio, né? Lembra do PowerPoint do Deltan? Mas o meio. Você ter um meio de eficácia e essa capa aí da Petrobras e Lula ilustra muito bem o que nós já sabemos. Que nós teremos prejuízo. Se isso vai ser depois pego ou não pela justiça, já é uma outra questão, porque estamos muito decepcionados com a justiça. E aí também vou ligar na outra matéria que a Branca falou, né, que ela mesma assina, em relação ao judiciário legislar, é meu ato falho, né, mas o judiciário realmente tem legislado demais. Não sei mais se é lá, eu não sei mais se é ato falho hoje em dia no Brasil, não. Aliás, eu estou convencido que o judiciário legisla. E a forma que ele legisla é muito complicada, porque eles já colocam como se fosse uma verdade, uma constatação, como se os ministros ficassem no meio da sociedade de fato. Eu nem sei se os parlamentares do Congresso Nacional, que os deputados e os senadores, vivem com o povão para saber quais são os reais problemas. A gente sabe que o pessoal fica lá encastelado. Agora, os ministros do Supremo, eu tenho certeza absoluta que eles não sabem a realidade do brasileiro comum. Então, por questão de princípio e lógica, eles não deveriam legislar, mas a gente sabe também que há um meio de ação e esse meio de ação está capturado pelo judiciário e o ato falho é nem tão falho assim mesmo.